Sejam bem-vindos a mais um podcast Psy, o último podcast de 2023. E hoje a gente vai falar sobre direitos humanos, mas trazendo uma abordagem desse tema para o universo das organizações, para o ambiente corporativo. Trouxemos nossa convidada especial, Jéssica Lima, que trabalha aqui no Sistema FIEP como analista de compliance e gestão de riscos. Perfeito. Então ela tem uma vasta vivência nesse universo, trabalhando com essa temática para falar sobre esse tema e também trazer alguns pontos de reflexão que possam ajudar a nossa prática enquanto profissional dentro do nosso espaço de trabalho. Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Psy. E para começar com a primeira pergunta, eu queria que você trouxesse para a gente como é que a prática dos programas de compliance dentro dos espaços organizacionais podem evitar esse viés discriminatório, E como a gente sempre trabalha aqui no Psy, esses temas de inclusão, eu acho que a gente pode começar com essa pergunta para já trazer para o público a importância desse tema. Perfeito. Eu quero agradecer inicialmente a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite. Inicialmente, eu acho importante a gente falar sobre o que é compliance, para quem está nos assistindo e para quem nunca ouviu falar, Compliance, ele vem do verbo to comply em inglês, que significa estar em conformidade, estar adequado às normas, leis, regulamentos. Mas compliance, ele vai muito além, ele vem para disseminar uma cultura de integridade, de ética. Então, quando a gente fala de compliance em ambientes institucionais, a gente pensa justamente em disseminação de uma cultura de valores éticos, de integridade. Então, o compliance, ele consegue, através das suas políticas, códigos de conduta ética, através das suas comunicações, disseminar justamente o respeito, o valor às pessoas e, com isso, evitar justamente que seja propagado palavras que não, vamos dizer, não acrescentem, que desrespeitem as outras pessoas. Perfeito. E aí a gente, querendo ou não, a gente está hoje fazendo um podcast que está sendo publicado na rede social aqui do Senai. E a gente sabe como a tecnologia ela nos aproxima do público, mas como também ela é uma ferramenta que quando a gente, por exemplo, tem um celular na mão, tudo pode ser gravado, tudo pode ser registrado. E muitas vezes a gente pode ter uma conduta que vai de encontro a essa questão dos direitos humanos, E isso repercutir muito negativamente na imagem daquelas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Quando a gente traz isso para o ambiente organizacional, qual o comprometimento que isso tem para as empresas, de um conteúdo que muitas vezes tem esse viés discriminatório que foi publicado ali nas redes? Qual o comprometimento disso para as empresas, mas também para um profissional que possa estar envolvido nessa cena? Geralmente, os colaboradores, eles representam a instituição. Muitos deles possuem cargos de confiança, cargos que foram confiados em razão justamente de uma especialização, de uma expertise, que aquele profissional precisa ter. Então, naquele momento, ele representa a empresa. Então, quando ele representa a empresa e ele utiliza de valores que não são adequados, não estão aderentes à empresa, isso pode ter um resultado extremamente severo. Recentemente, a gente teve algumas denúncias de vinícolas no Rio Grande do Sul, onde essas vinícolas extremamente conhecidas, elas foram denunciadas porque estavam tendo trabalhos análogos a escravos. E uma das justificativas de uma delas foi que o momento de plantio, enfim, de safra é muito dinâmico e ela simplesmente não conseguia, vamos dizer, fiscalizar todos os seus subcontratados. E isso, a gente traz a reflexão, como é que uma empresa, ela fala que ela é adepta aos direitos humanos, aos valores das pessoas, e ela não tem o comprometimento em fiscalizar
os seus prestadores de serviço, as pessoas que prestam serviço. Da mesma forma, são os colaboradores, que estão atuando em nome dela. Sim. Então, é necessário que esses valores sejam passados no dia a dia, é necessário que essas empresas fiscalizem os seus fornecedores, os seus subcontratados, né? Como você falou, a tecnologia hoje ela aproxima muitas pessoas e a informação é muito rápida. Então, isso pode denegrir a imagem de uma empresa que tenha anos de mercado. As pessoas podem, ao verem esse tipo de ação, de situação, deixarem de consumir os seus produtos. Então, é muito importante que a empresa esteja atenta, comunique, verifique, fiscalize, né? E realmente tenha um comprometimento com o respeito e os direitos humanos. E até pegando um gancho nessa tua fala, né, quando você diz, existe um público que acompanha isso, e esse público pode ser um cliente que vai consumir o produto, mas pode também ser uma pessoa que tem um interesse em fazer parte daquela organização. E a gente vê uma geração chegando aí, é o que a gente chama hoje de geração Z, que está super antenada, envolvida nesse universo tecnológico, digital, mas que também tem muito esse olhar, né? Está muito envolvido com essas questões sociais, muito preocupado com a questão dos direitos humanos. Então, como é que as empresas, ainda pegando um gancho nisso que você falou, devem se preparar para acolher essa geração que já está se inserindo no mercado de trabalho, uma vez que elas estão tão atentas a essa questão toda do direito humano? É muito importante esse ponto, porque assim, a gente não muda mentalidade do dia para a noite. Sim. A gente fala hoje muito de mindset, que é justamente essa forma de pensar, né? Então, assim, a gente não consegue mudar a nossa forma de pensar do dia para a noite. Por que eu estou falando isso? Porque essa geração Z, ela é uma geração realmente mais atenta, é uma geração que cobra mais, mas a gente tem que lembrar que a gente ainda tem a outra geração. Sim. E entre o espaço dessa nova e da antiga, tem esse meio aqui, essa lacuna, e elas tendem a se chocar, porque uma geração que sucede outra traz esses valores diferentes que a outra não vivenciou. Então, é muito importante também que essa geração passada, ela esteja aberta a ouvir, a entender, e que a geração atual, ela consiga também entender esse passado dessa geração, porque as pessoas dessa geração, elas foram criadas em outra sociedade, em outra época. Elas precisam se atualizar, elas precisam mudar seu mindset, mas elas precisam também de tempo, tudo é um processo. A gente, quando fala de programa de compliance, a gente não fala de hoje eu vou implantar um programa de compliance e hoje as pessoas já vão estar aderentes. Não, é um processo. Tudo é uma etapa. E essa etapa, ela é feita com muito esforço, muita comunicação, com políticas, com treinamentos. Então, realmente, é aos poucos que a gente vai mudando essa mentalidade. E também, para terminar e finalizar acrescentando essa sua pergunta, é importante porque muitos desses jovens hoje, dessa nova geração, eles não aceitam nem trabalhar em empresas que tenham um comportamento antiético ou empresas que não valorizem a saúde mental, que não valorizem a sua, vamos dizer, o seu espaço, o seu direito de, vamos dizer assim, de lazer, de ter o seu momento de crescimento. Então, é importante, né, as empresas estarem aderentes a esse movimento, modificarem, né, se atualizarem e realmente conseguirem, né, chamar esse público, esses jovens nessa geração aí que tem tanto a acrescentar, que tem aí tantas novidades, tantas inovações. Né? Ok, perfeito. Então a gente agradece a tua participação, Jéssica, nesse último podcast Psy. E para o pessoal que está assistindo, até 2024, com mais temas do Psy para a gente trabalhar e debater a inclusão no mercado de trabalho. Obrigada.